Que acontecimentos estranhos foram varridos para debaixo do tapete como se não tivessem acontecido. A partir do verão passado, houve francotiradores não identificados tirando carros aleatórios em diferentes partes da I-10 em Nova Orleans e nada saiu disso e ninguém está realmente falando sobre isso. Quero dizer, a violência das gangues e das drogas, os drive-bys de bairro e os ocasionais tiroteios de Bourbon são uma coisa a ignorar. Mas atiradores furtivos interestaduais? Ninguém acha isso interessante. Ainda está acontecendo. Em minha cidade natal, o chefe da polícia foi acusado de ter relações com uma menor de idade. O pai da garota era um dos oficiais da polícia. Mais tarde, ele foi encontrado morto perto da propriedade do chefe. As pessoas acreditam que ela estava lá para confrontar o chefe sobre as relações. O 11 de setembro aconteceu, e a atenção do público ficou concentrada na tragédia da nação. Ela agora é o prefeito. As luzes da Phoenix. Toda a minha família imediata e toneladas de pessoas na rua em que vivemos viram a aeronave vir acima. Todos nós ficamos ali sem palavras e aterrorizados até que ela passou. Então todo o quarteirão se assustou. Ninguém jamais me convencerá de que era um talento. Todos nós vimos claramente o contorno e a estrutura da aeronave. Era tão grande e lento que era espantoso que estava permanecendo no ar. Meus cabelos ainda ficam de pé mesmo pensando nisso agora mesmo. O Anthrax ataca logo após o 11 de setembro, aparentemente sem ligação e ninguém jamais foi carregado. De memória, muito esquecido. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu e meu pai era um portador de cartas da USPS. Isto foi muito assustador para mim. Lembro-me de implorar a meu pai que desistisse. Todos eles usavam luvas e máscaras, mas o correio tinha que ser entregue. Por isso não houve interrupção no serviço. Então, apenas um dia eles deixaram de usar luvas e máscaras. E ela disse que estava tudo bem. Perguntei se o cara que fez isso estava na cadeia quando ela disse não. Eu implorei que ela ainda usasse as luvas. Acho que ela não usou. No entanto, tive tantos pesadelos que nunca contei a meus pais, e ainda os tenho a cada 2 anos. Às vezes, quando levo este evento até as pessoas da minha idade, elas nem se lembram do que estou falando. É uma loucura como, um dia, todos nós o deixamos cair. Donald Rumsfeld anunciando que o Pentágono havia perdido 2,3 trilhões de dólares, na noite anterior ao 11 de setembro. Alguém se lembra dos rumores sobre a doença de Kim Jong-un? Lembro-me que ele não apareceu na TV durante uma semana e de rumores no ocidente de que tinha sido afastado do poder pelo exército da NK. A inteligência sul-coreana relatou então que Kim teve um enorme surto de gota por comer muito queijo, estresse e ating. Pelo que eu vi, Kim tem gota, diabetes e algumas outras enfermidades hereditárias. Ataque de francotirador Metcalf. Em um dia aleatório em 2013, alguém na Califórnia decidiu ir para o subsolo e cortar linhas telefônicas. 30 minutos depois, francotiradores profissionais pulverizaram a subestação de energia Metcalf durante 20 minutos. Eles danificaram gravemente todos os transformadores e custaram à empresa 15 milhões de dólares. Literalmente 1 minuto antes da chegada da polícia, os francotiradores começaram a fugir. Como eles entraram? Porque eles se animaram tanto a atirar durante 20 malditos minutos. Quais eram suas motivações? E por que fugiram logo antes da chegada do carro da polícia? Até hoje, ninguém sabe quem são esses caras. Não foram encontradas impressões digitais. Temos a tendência de tomar coisas como infraestrutura como certo. E são eventos como este que me fazem sentir enjoado porque os perpetradores saíram impunes e provavelmente abriram o caminho para futuros imitadores em todo o país. Há um misterioso distúrbio neurodegenerativo identificado em 2019 que é encontrado somente em New Brunswick. Tem sintomas similares à doença de Creutzfeldt-Jakob, ou doença das vacas loucas, mas não é causada por priões. Eles não têm ideia do que a causa. Até agora, quase 50 pessoas têm a doença e 6 morreram. Os mais jovens afetados tinham apenas 18 anos. O governo provincial está recuando nos esforços de pesquisa e transparência, e essencialmente cortou a ajuda dos esforços de investigação federal e internacional. Desde então, eles começaram a desacreditar os pacientes e suas famílias. É uma situação realmente intrigante e preocupante. Estou bastante surpreso como ninguém realmente reagiu quando a Marinha e o Pentágono disse que os OVNIs eram reais e nós não sabemos o que eles são, ou não temos nada que possa realmente combiná-los e combatê-los. Não dizendo que são alienígenas. E o APA ao invés de OVNIs. A família do MLK foi julgada por conspiração nos anos 90.
que considerou Rinzeruha inocente do assassinato e a alta probabilidade de uma conspiração para matar King envolvendo elementos da polícia de Memphis, o crime organizado, a aplicação da lei federal e a inteligência do exército. Já ouviu falar em número Bringbacolagiros? Claro que já ouviu. O que você provavelmente ainda não ouviu falar é de Boko Haram matando e sequestrando todos esses garotos. Mais de 10 mil meninos foram mortos e sequestrados. Os sequestrados foram forçados a ser soldados. E somente os jornais locais das aldeias afetadas cobririam a história. Eles notaram isso e passaram a sequestrar, mas não matar, pouco menos de 300 meninas, que anteriormente deixavam sair em liberdade durante seu terrorismo de gênero. O mundo irrompeu em solidariedade. Tragam de volta nossas meninas. Celebridades, políticos, a grande mídia e ativistas gritaram. Mas apesar das meninas serem levadas nos mesmos ataques que os meninos estavam sendo sequestrados e mortos, a cobertura e o apoio recaíram inteiramente sobre as meninas. As pouquíssimas pessoas, principalmente os youtubers, que até mencionaram os meninos foram chamados de misóginos por não se concentrarem nas meninas. Boko Haram matando e sequestrando mais de 10 mil meninos, aproximadamente 98% do total das vítimas, foi completamente varrido para debaixo do tapete. Pessoalmente, uso isto como um exemplo da lacuna de empatia de gênero. Que o número de vítimas femininas tem que ser apenas cerca de 2% para ofuscar completamente as vítimas masculinas. É ruim usar tal tragédia para fazer uma observação, mas é um exemplo tão perfeito. Acho que o governo canadense escondeu o fato de que há milhares de crianças desaparecidas sem deixar rastros. Algumas crianças realmente queimaram dentro de fornos. Eles realmente queimaram toneladas do trabalho de papel para escondê-lo. Ocasionalmente, elas encontram túmulos enormes sem marcas do que nada. Quando eu estava na escola pública, houve um ano de campanha de arrecadação de fundos para arrecadar $75 mil para uma nova pista de corrida escolar. Era para ser uma pista pavimentada muito boa. No final do ano letivo, eles anunciaram que tinham atingido a meta de financiamento e que a pista ia ser construída. No ano seguinte, voltamos e a escola disse que estavam arrecadando $40 mil para a nova pista da escola, que seria de cascalho não pavimentado. Quando comecei a perguntar para onde ia o outro dinheiro, eles continuaram me escovando como se isso nunca tivesse acontecido. Senti que estava tomando comprimidos malucos porque todas as outras crianças se lembravam que havíamos arrecadado $75 mil para uma pista incrível. Mas agora era como se o dinheiro tivesse desaparecido. Nenhuma das outras crianças realmente se importava tanto, mas havia algo realmente suspeito acontecendo. Conseguimos a pista e foi uma merda. O ditador Marcos herdou a riqueza das Filipinas. Ele costumava ser nosso Putin. Mas depois de anos de falsa manipulação de notícias sobre massas sem instrução, as pessoas parecem esquecer que a família Escumalha ainda tem contas bancárias suíças abertas e bens estrangeiros estacionados e agora o filho está concorrendo à presidência e tem uma chance decente de vencer. Um cara realmente abastado tinha um Zoom privado em uma pequena cidade do interior, menos de 100 pessoas pequenas, perto de mim. Bem, ele morreu e todos os seus animais escaparam. A cidade recebe o apelido de Cidade dos Macacos e durante anos há macacos e gatos enormes se perguntando sobre esta cidade de uma loja. Já se passaram mais de 50 anos e as pessoas ainda falam sobre ouvir ruídos estranhos nas árvores e encontrar animais de estimação mutilados pendurados nas árvores. O governo local nunca se dirigiu a ela e ela se transformou em uma lenda urbana estranha. Mark Zuckerberg criou 2 robôs AI para o Facebook chamados Alice e Bob. E eles começaram a se comunicar um com o outro em alguma língua desconhecida. Então eles tiveram que desligar o programa. E ainda hoje eles nunca descobriram o que os robôs estavam dizendo um para o outro. As enchentes na costa leste da Austrália super recentemente. Experimentamos 1000 mililitros de chuva em menos de um dia. Cidades inteiras foram dizimadas. Há deslizamentos de terra e ainda há pessoas desaparecidas. Não há abastecimento. Não há comida. Não há combustível. Não há eletricidade e não há água. Eles ainda estão encontrando corpos. E ainda há pessoas encalhadas nas faces de penhascos e montanhas que podem desmoronar a qualquer minuto. Se você dirigir através de Lismore NSW agora mesmo, todos os pertences de todos estão em pilhas maiores do que as casas na rua. Há esgoto e lixo tóxico cobrindo milhares de metros quadrados. Os civis tiveram que resgatar pessoas das pontes, dos telhados e das montanhas.
arriscando suas vidas enquanto sofriam suas perdas para salvar outras pessoas que estão em pior situação. Milhares de civis têm doado seu próprio dinheiro, tempo e recursos para ajudar os necessitados. Nosso governo não tem feito nada e está proibindo qualquer pessoa de falar nas mídias sociais. Os jornais não estão cobrindo isso, embora este seja o pior desastre natural que a Austrália tem vivido em décadas. As mortes não são relatadas e a mídia não está cobrindo nada. As pessoas têm gritado para o exército e outros profissionais qualificados para ajudar. Eles têm implorado para declarar o estado de emergência. Levou 6 dias para que nosso primeiro-ministro falasse sobre isso. E hoje ele postou no Instagram algumas imagens muito encenadas da ajuda militar. Estas fotos mostram o exército em roupas limpas, fingindo fazer tarefas e fingindo ajudar. O exército foi literalmente instruído a ir até lá, tirar algumas fotos e partir. As pessoas literalmente têm tirado fotos deles, tirando fotos com luzes de anel e outros equipamentos de iluminação profissionais. Quando os civis pediram sua ajuda, eles disseram que não era nosso dever e voltaram a rolar em seus telefones. É uma resposta nojenta de nosso governo, e provavelmente a mais flagrante varredura sob o tapete que eu já vi.